a primeira pergunta é como que você usa a astrologia como essa ferramenta para complementar essas terapias que você utiliza nos seus tratamentos como terapeuta, né? Tá. Bom, quando eu comecei a trabalhar com as terapias, né, com floral e depois com a barras, eu já tinha essa formação em astrologia. Então eu comecei a perceber que as pessoas, quando me procuram, se elas procuram para o tratamento, elas já estão com alguma questão. E eu comecei a usar o mapa astral para identificar, de alguma forma, que eu pudesse passar essa questão que elas têm. Uma instabilidade emocional, talvez uma impulsividade, né? Então, o mapa astral, ele entrou para complementar. Lógico, também tem a leitura do mapa astral, em que você lê somente o mapa, fala dali todos os aspectos, os planetas, mas eu comecei a acrescentar nas terapias. E isso deu muito certo. Porque eu acredito que as pessoas, quando elas começam nessa jornada de autoconhecimento, de abertura de consciência, já é um grande passo, porque elas estão abertas a se conhecer, a sua história, a jornada de vida, né? Muitas experiências causam memórias impactantes, as pessoas começam a levar isso para a vida toda, aquelas experiências tipo, frustrantes em relacionamentos, elas começam a achar que estão condicionadas a isso, a não ser feliz, a não crescer, o sentimento de culpa, né? Então eu comecei a usar os florais e a barra de Axis, é o que eu mais uso, tá? Mas tem outras terapias que dá para usar. Então eu comecei a perceber. Depende do problema, né? Depende do problema, você vai complementando, né? Sim. Uma pessoa que chega, eu fiz alguns exemplos, mas você preparou exemplos, né? Para facilitar, né? O pessoal entender. Dá uns exemplos aí. Tá, bom, no mapa astral. No mapa astral, né, para quem não conhece, é como se fosse um retrato do céu do momento que você nasce. Existem os planetas que formam a sua personalidade, como que você age, como que você reage instintivamente, como que você se relaciona. Então, ele é como se fosse um manual. Bom, pensando nisso, ali nas áreas da vida também existe uma história. Se uma pessoa chega para mim, vou dar um exemplo, com uma lua, que já no mapa astral já está num signo que é aquela que ela não se sente muito à vontade, essa pessoa pode chegar para mim com uma sensação de muitos ciúmes, rejeição, né? Instabilidade emocional. E como que ela age com isso? Como emocional, né? Como emocional. Que fala muito das nossas reações instintivas, da nossa memória, como que a gente vê a nossa mãe. Pensando assim, se a pessoa ainda está no caminho que ela projeta isso para fora e não internaliza, ela vai vir com questões de que eu me sinto rejeitada, ou meus relacionamentos não dão certo, ou até um grau de agressividade, de possessão, eu quero isso para mim. Quando ela está projetando, quando ela começa esse autoconhecimento, ela vai ver que dali, com certeza, né, tem alguma história que causou isso para ela. Na infância, dependendo se essa lua está posicionada em uma casa que está relacionada à família, pode ter sido um ambiente familiar. Na astrologia kármica, a lua traz memórias de vidas anteriores. Né? Isso, então ela já vem com isso. Ela está afadada a sofrer? Não. A desenvolver, a se controlar, a tomar consciência e saber como que ela age. Aí como que eu uso o floral? Como que eu uso a terapia? A pessoa ela vem com essas questões, claro, eu uso o mapa astral para passar essa informação para ela. E os signos, né, a astrologia ela age muito como polos, né, o negativo, o positivo, tem os opostos. Então, se ela tiver um polo mais negativo, essa energia de agressividade vai estar muito forte, né? Ela vai ser muito reativa. E o que a gente faz? A gente tenta equilibrar. E que se ela tome consciência dessa energia, ela vai começar a entender que é com ela. E não é com o outro. Então, ela vai controlar. Ela tem um controle maior, né? Ela tem um controle maior. Ele não tem como controlar o outro, a gente tem como controlar as nossas reações, as nossas emoções. O outro eu não tenho controle. Isso, exato.
Com floral, eu posso entrar com floral, que vai falar se é um caso de rejeição, se tem uma história ali. No mapa, ele conta a história. Se a pessoa tem consciência dessa história, você pode trabalhar com floral para rejeição? Pode. Para ela entender o que é uma rejeição. Que a culpa não é do pai, que a culpa não é da mãe. Que foi aquele momento, ok? Mas que ela se sente que ela não foi amada, ela foi rejeitada. Então, a gente vai trabalhar uma energia de rejeição. Tá? Aí, se é muito agressiva, a gente vai trabalhar um floral que vai trabalhar a raiva. Né? Então, tudo que a pessoa traz, que ela já vem com esse problema. Aí eu não vou atrás, olha, eu vi o seu mapa e tem um problema, ela vem. E eu olho no mapa, se existe algum aspecto, a conversa entre os planetas ali, que já existe ali uma coisa que ela precisa dominar, que ela precisa entender. Em cima da história de vida dela, né? Já te cortando um pouquinho, mas a gente tinha até comentado hoje à tarde, para facilitar para as pessoas entenderem, que a astrologia no teu trabalho, ela representa um pouco você descobrir a origem de onde está o problema, fazer o ou ajudar no diagnóstico, e o tratamento vai ser o remédio, vai ser a maneira de... E ela tendo consciência, ela vai ter um poder maior de aceitar e de minimizar, no mínimo, esse problema. É isso, tá certo? Sim, isso mesmo. Eu peguei até, acho que eu printei, foi da sua página, uma tabela de expansão de consciência. Em que a aceitação ela está lá em cima. Exatamente. Então, quando já está evoluído, se a pessoa aceita aquilo, tipo, olha, eu vivi, por algum motivo eu tenho essa autodefesa, dando o exemplo dessa lua, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser abandonada. Então a gente trabalha. E é trabalho o quê? Os tratamentos, eles vão vir para dar uma amenizada, melhorar e trazer consciência, porque o floral, eu trabalho com o floral de Saint-Germain, é abertura de consciência. É você ir no foco daquela questão e abrir a consciência. A barra de Axis, que eu uso também como complemento, ela é uma terapia corporal onde você toca em pontos da sua cabeça relacionado a áreas de vida que não é relacionado ao mapa astral, que são áreas de vida, e que ali é como se desse um reset, né? Você limpasse. A pessoa vai continuar sendo a mesma, ela vai ter as mesmas memórias, mas ali você vai dar uma limpeza, a pessoa vai ficar muito mais relaxada. Energética, né? Até energética, né? Isso, porque a energia, ela não consciente, ela fica meio travada, bloqueada. Sim. Que pode te causar a ter mais ansiedade, mais agressividade, a pessoa não dorme direito, porque está ali travada. Sim. A barra de Axis vai limpar, como se fosse de fato um reset, renovar a energia. Uma sessão de barra equivale a 2 horas, né, de meditação profunda. A meditação nada mais é para te trazer, para te centrar, para te trazer calma. Então a barra vem complementar. Só para o pessoal, Céu, desculpa te cortar de novo. Imagina, que só para o pessoal, para quem não entende, ou sempre ouve falar das barras e acaba não entendendo como funciona, na realidade, segundo as barras, a gente tem as energias que ficam circulando pelo nosso corpo, que estão ligadas aos chakras, né? E que essa circulação é que nos dá o equilíbrio energético. E conforme vão surgindo os problemas, essa circulação ela vai diminuindo e até pode chegar a parar em alguns pontos do corpo. Não é isso? Sim. E o tratamento é para você, como você disse, você dá o reset e ela voltar a circular de novo, né? Sim. Ela começa a ter ela começa a ter outras percepções. Né? Ajuda na ansiedade, depressão. Você começa a enfrentar os aspectos da vida com muito mais facilidade, porque você está ali resetado, sabe? Num cansaço físico, vamos falar de um cansaço físico de trabalho. Você fazer uma sessão vai te deixar muito mais tranquilo.